Queremos estar, se Deus permitir, talvez 2 ou 3 domingos, vai depender da direção do Senhor, do Espírito Santo. Queremos estar conversando com os irmãos a respeito do chamado do Senhor para que nós possamos servir ao reino de Deus. O chamado para servir ao reino de Deus. Tem um texto da palavra que diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu creio que se você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra, você foi chamado por Deus. Você recebeu um chamado de Deus. A Bíblia diz que, Jesus aqui disse que ninguém pode vir a Ele, a Cristo, se pelo Pai não for chamado. Pelo Pai não for chamado. Então, é Deus que, desde o início, desde que o homem pecou, Deus tem chamado o homem. Chamado o homem a uma conversão a Ele, a uma conversão a viver na presença dEle, a viver em comunhão com Ele. Porque, como a palavra de Deus nos diz, que todos pecaram, Romanos 3, 23, e separados estão da glória de Deus. Todos que nascem, descendentes de Adão, já nascem com essa condenação, separado de Deus. Todos que nascem descendentes de Adão, e todos nós somos descendentes de Adão, já nascemos com essa maldição, com essa condenação, separado de Deus. E carecemos da glória de Deus. Mas a gente vê sempre Deus chamando o homem. Não coloquei aqui, mas lembrando lá no Gênesis, quando o homem peca, ali Adão e Eva desobedecem a Deus, comem do fruto que Deus ali os havia proibido de comer. Então a primeira atitude deles é se esconder do Senhor, fugir da presença do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que Deus foi em busca do homem e o chamou. Deus o chamou, não foi o homem que teve a iniciativa de vir para buscar a Deus com o coração arrependido, confessando os seus pecados. Não, foi Deus com seu grande amor. Seu grande amor é que tomou a iniciativa de ir buscar esse homem pecador. Esse homem que estava perdido, para poder estar tendo um relacionamento com Ele. Então, o chamado de Deus para nós começou lá em Gênesis. Mas nós não vamos usar o texto de Gênesis, vamos usar o texto do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus chama os discípulos para poder segui-lo. E eu quero, então, pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Deixa eu ver aqui até onde nós vamos ler hoje. Nós vamos ler do 1 até o 25, é um texto um pouco longo. Vamos ler do 1 ao 25, eu creio que talvez a gente não chegue até o 25, mas vamos fazer um estudo expositivo, um estudo procurando analisar versículo por versículo os ensinamentos de Jesus aqui para nós. Então, Mateus capítulo 10, do versículo 1 até o 25.
Amém? Diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, porque de graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes preparais para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário ou o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou qualquer aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos até a presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais a vós, quanto mais aos seus domésticos, aqueles que são da sua casa.
Amém? Vamos parar por aqui. O texto ainda continua, Jesus continua ainda orientando os seus discípulos, mas nós vamos parar por aqui. E aí vamos voltar lá para o versículo 1. Chamado para servir o reino de Deus. Irmão, será que eu tenho tido consciência do meu chamado por Deus para servir ao seu reino? Precisamos, irmãos, entender e ser despertados pelo Senhor para esse grande privilégio que Deus nos deu, de sermos escolhidos por Deus para servir ao seu reino. Como eu já citei aqui, o texto que diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, se baseando nessa própria palavra do Senhor, sobre essa escolha de Deus, nós não gostamos muito de lidar com essa soberania de Deus. Para nós, seres humanos, é difícil lidar, para a gente entender isso, essa soberania de Deus. Que Ele tem essa soberania, que Ele tem esse poder de escolher quem Ele quer para poder te servir. Quando você olha para a história, a história diz, tem um versículo que diz que Deus disse: eu escolhi, eu amei Jacó, é isso? E aborreci a Esaú. Amei Jacó e aborreci a Esaú. E essa escolha, irmãos, já tinha sido lá no ventre, antes deles nascerem. Deus é soberano. E você pode ter certeza que, quando Deus escolhe, Ele não está sendo injusto. Ele não escolhe por qualidades nossas, para podermos ser aptos para poder servi-lo. Mas eu tenho certeza que todas as escolhas de Deus, para aqueles que vão ser usados por Ele para servir ao seu reino, são baseadas não nos nossos méritos, nas nossas qualidades. O mundo faz assim. Se você está concorrendo ou quer concorrer a uma vaga de emprego, então você precisa mandar um currículo. Nesse currículo colocar todas as suas qualidades, suas qualificações, para que você possa então ser o preterido para aquela vaga, aquele mais capacitado, mais qualificado, então tem grande chance de ser o escolhido. Mas o próprio Senhor Jesus diz que no reino de Deus não é assim. E Ele até diz, olha, no reino de Deus é assim, se você quer ser o maior, então tem que ser o menor. Tem que servir. Tem que ter um coração de servo. Então eu creio, irmãos, que a escolha do Senhor para o serviço não é baseado nos nossos méritos, nas nossas qualidades, mas Deus olha para o nosso coração.
Eu nunca me achei digno de estar aqui. Nunca. E não me acho digno de estar aqui. Mas procuro ser obediente àquele que me chamou. Porque vontade de fugir, como Jonas, muitas vezes. Muitas vezes vontade de fugir da vontade do Senhor. Fazer como Jonas. Mas pelo amor de Deus por mim, Ele tem me constrangido cada dia a obedecê-lo, a suportar, seja o que for. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Então Deus, Ele escolhe sim. E se nós estamos aqui, nós somos um dos escolhidos. Eu lembro de um menininho que cantava lá em Cidrolândia, no culto dos clássicos. Vários irmãos já sorriam porque lembram, e ele cantava: nós somos uns dos tais, eu sou um dos tais, que o Senhor escolheu, que o Senhor separou do mundo, para ser dele, propriedade dele, propriedade particular dele, para ele vir e colocar sobre nós o Espírito Santo. Ele nos separa, irmãos, nos santifica do mundo, porque Ele quer vir morar em nós. Pensa, que privilégio do nosso chamado. Que privilégio é ser chamado, ser escolhido por Deus para servir. Não é porque temos capacidade que Ele nos escolhe, mas é porque Ele conhece os nossos corações. Sabe, você acha que Jesus não sabia que Pedro iria negar? Sabia, tanto que Ele anunciou para Pedro antes que ele ia negar. Antes que o galo cante 3 vezes, que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas por que Jesus escolheu Pedro? Por que Jesus escolheu Judas? Por que Jesus escolheu esses 11, que aqui nós lemos aqui, esses 12? Homens medrosos, homens indoutos, homens iletrados. Podia ter escolhido tantos outros, né? Mas escolheu esses 12. E os fariseus falavam, quando Pedro começou a pregar, os fariseus falavam, mas esse aí era pescador, é iletrado. Como que pode estar falando com esta sabedoria, com essa unção, com esse poder? É porque aquele que chama, a quem Deus escolhe para poder servir, Ele mesmo capacita. Ele mesmo capacita. E aqui nesse texto nós vamos ver, aprender aqui com Jesus, através desse chamado de Jesus, irmãos, alguns princípios aqui dentro da palavra que Jesus ensina para aqueles que são chamados para poder servi-lo. Se você pegar o contexto aqui, né, antes do capítulo 10, aqui desde o capítulo 5, a gente vai ver ali Jesus chamando os discípulos, escolhendo ali os 12, depois Jesus ali
capítulo 5, 6 e 7, Jesus dá uma aula para eles, porque Jesus era o mestre, né? Ele deu uma aula para ele ali sobre o reino dos céus, sobre as leis do reino dos céus, que não eram mais os 10 mandamentos, mas agora eram as leis da graça, as leis do amor, as leis que não eram mais para que nós pudéssemos conquistar a salvação, mas é para trazer para eles essa consciência de que eles já eram salvos pela fé em Cristo Jesus, e agora era necessário eles crerem para que então o poder de Deus pudesse ser aperfeiçoado na vida deles. Então esse é o contexto. Jesus vem ensinando, vem falando sobre o reino de Deus, sobre como os cidadãos do reino de Deus devem viver daqui para frente. E agora, depois de Jesus ensinar, Jesus manifesta ali seu poder diante dos discípulos, para que eles pudessem ter também essa revelação de que quem estava falando com eles era o próprio Deus. Os milagres que Jesus fez, João vai dizer, João capítulo 21, João fala isso, que todos os sinais que Jesus realizou e fez, não foram escritos na Bíblia, mas esses que foram escritos, ele diz, foi para que saibais e creais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus, ele vem, chama os discípulos, ele ensina os discípulos, aí ele manifesta ali o poder de Deus para os discípulos, para então ali dar testemunho para eles de que ele era o Cristo. E agora então Jesus, dá ali uma ordem aos seus discípulos, para eles irem e colocar em prática aquilo que eles já haviam aprendido do Senhor, que eles já haviam ouvido a respeito do reino de Deus. Capítulo 10, então vai falar dessa missão que Jesus dá aos 12 apóstolos, depois desse tempo de treinamento, esse tempo na presença de Cristo, esse tempo da manifestação ali da glória de Deus através de Cristo para os discípulos, para fortalecer a fé deles. Então Jesus agora fala, eu quero que vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eu quero usar vocês para ser testemunhas para eles. O chamado de Deus para nós, irmãos, é sempre um chamado para nós sermos testemunhas. Testemunhas. Quando Deus chamou Abraão, pediu para ele sair ali da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, Deus disse para ele, eu vou te abençoar grandemente. Para quê? Ele diz, para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu estou te chamando para que você possa andar comigo, para que você possa me conhecer, para que você possa experimentar do teu poder, do meu poder, porque eu quero que você abençoe as famílias da terra, testemunhando para eles que eu sou o único Deus, e fora de mim não há salvação. Por isso ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra se cumpriu em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todas as famílias da terra foram abençoadas. Não somente os judeus, mas todos aqueles que crerem nele e o receberem. Então, Deus lhes dá, como diz João 11, o poder de serem feitos filhos de Deus.
Versículo 1 diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Eu vou ler aqui, irmãos. Fiquei sabendo que o César também escreve. O pastor Lúcio ouvi a mensagem dele também, falou: estou lendo porque minha memória não me ajuda mais. Eu vou ler também. Precisamos crer, irmãos, no nosso chamado para servir a Deus. Se você está aqui nessa noite, e a Bíblia diz, Jesus é que disse que ninguém pode vir ao Pai se por Ele não for chamado. Então você também foi chamado por Deus para estar aqui. Se você foi chamado por Deus para estar aqui, é porque Deus deseja revelar a você o Evangelho, para que você possa ser convertido dos seus pecados e ser salvo pela obra de Cristo na cruz. Se você já foi salvo por Cristo, se você já nasceu de novo, se você já é um filho de Deus, então agora, esse chamado de Deus não é mais para a salvação. O primeiro chamado de Deus para nós é para a salvação. Ele nos chama das trevas para que nós possamos vir, crer em Jesus, para sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então o primeiro chamado é para a salvação. Mas se você já creu em Jesus, agora junto com o chamado para a salvação, tem um chamado também para o serviço do reino de Deus. Então, se você está aqui, se você já foi salvo por Cristo Jesus, nós precisamos entender que nós temos também um chamado, junto com o chamado para a salvação, tem um chamado para servir. Servir o reino de Deus. E ter sobre nós o governo do rei desse reino. Servir ao governo, ao reino dos céus, irmãos, é muito mais do que você vir e participar dos cultos da igreja. É você ter um cargo onde você possa prestar um serviço aos irmãos. Não, servir ao reino de Deus é você estar 24 horas e inteiramente à disposição do rei do reino. É isso que o Senhor Jesus aqui nos mostra através desse chamado do Senhor para eles. Quando Jesus chamou ali os discípulos, chamou Pedro e seu irmão, Jesus falou: olha, agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu farei de vocês pescadores de homens, de almas. E era isso que Jesus estava aqui mostrando, comissionando os seus discípulos para nesse momento eles estarem colocando em prática, se colocando à disposição do Senhor para poder obedecer ao Senhor dentro desse chamado de Deus para nós. Então precisamos, primeira coisa, nós precisamos crer em nosso chamado para servir o reino de Deus. Você crê que você foi chamado para servir o reino de Deus? Você precisa crer nisso. Se Deus te chamou para a salvação, Deus também te chamou para servir, para ser testemunha. Deus não te chamou para você ser um membro de uma denominação, para vir no domingo à noite, participar de um culto e voltar para casa e viver o resto da semana da maneira que você quiser. Não, Deus tem um chamado, e com o chamado para a salvação, um chamado para o serviço.
Então você tem convicção desse seu chamado? Você tem convicção desse seu chamado lá no seu trabalho, lá com seus vizinhos, lá no meio da sua família? Você tem convicção desse seu chamado quando você está, durante a semana, convivendo com as pessoas no banco, no açougue, no mercado, na farmácia, no hospital? Você tem convicção desse seu chamado? Temos que ter convicção de que nós fomos chamados. E esse chamado não é um chamado comum. Não é de uma pessoa comum. É um chamado do Deus eterno. Do único Deus. Jesus disse: não fosses vós que me escolhestes, mas foi eu, é que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Você não está aqui porque você quer, porque você decidiu, porque você escolheu estar aqui. Você está aqui porque você foi chamado por esse amor de Deus, por essa graça maravilhosa do Senhor nosso Deus através de Cristo Jesus. E Ele tem propósitos para mim e para você nesse chamado. Precisamos ter, irmãos, convicção do nosso chamado para servir ao reino de Deus. E se somos chamados, precisamos nos colocar à disposição, crendo que Deus nos capacitará para aquilo que Ele vai nos mandar fazer. Não foi isso que aconteceu aqui? Chamando os 12, o que Jesus deu a eles? Deu-lhes poder. Para quê? Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade, para todo o mal. Você é um chamado para servir? Pastor, mas eu não consigo, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Pastor, se Deus chamou, Ele já tem preparado todos os recursos, todo o poder, toda a capacidade para aquilo que Ele pedir para você fazer. A Bíblia diz que Deus nunca vai pedir para nós fazermos alguma coisa mais do que a gente pode fazer. Nunca. Quando Jesus aqui fala para os discípulos irem, Jesus já tinha andado com eles. Eu tinha manifestado o poder de Deus. E agora Jesus fala: olha, eu estou enviando vocês. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não vão sozinhos. Que vocês não vão pela sua força. Que não é para ir pela sua sabedoria. Mas eu vou dar poder para vocês. Eu vou dar poder para vocês. É desse chamado, irmãos, que nós temos que ter convicção. Que quem chamou foi aquele que tem todo o poder, no céu e na terra. Não foi isso que Jesus disse antes, ali de subir aos céus para os discípulos? Olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aí ele diz agora: ide e pregar o evangelho, ide fazer discípulo. E é isso que Jesus está falando aqui para os seus apóstolos. Jesus chamando os 12, deu-lhes poder. Se Deus chamou você, Deus já tem à disposição, à minha disposição, à sua disposição, o poder para realizar a obra que Ele pedir para você realizar. Eu nunca pedi para o Senhor que eu queria ser pastor. Nunca pedi. Mas quando o Senhor chamou e confirmou isso, as pessoas diziam: mas eu nunca pedi, Senhor, eu quero.
Mas quando o Senhor chamou, foi uma decisão minha e dela. O Senhor já tinha me chamado. Depois, quase um ano, Deus chamou ela. Nós não pensamos duas vezes. Nós deixamos tudo para obedecer ao Senhor. São 20 anos de ministério. Eu não me arrependo em nenhum momento, irmãos. Ah, pastor, mas foi bom. Foi muito difícil. Muitas provações, muitas perseguições, muitas aflições, muitas doenças no corpo. Mas o poder do Senhor esteve conosco. E tem estado conosco até agora. Se nós estamos aqui, não foi porque nós somos capazes, nós somos bons, nós perseveramos, não. Foi porque o poder do Senhor nos capacitou, nos aperfeiçoou, nos humilhou, para aprendermos com Jesus a servir. Se somos chamados, precisamos nos colocar à disposição, crendo que Deus vai nos capacitar. Esse chamado de Jesus, eu escrevi aqui, não é como um alistamento militar. A gente pensa, olha, Deus chamou. E se eu não obedecer, a mão de Deus vai vir sobre mim. Né, Felipe? Deus está lá olhando e vai me castigar. O chamado de Deus não é como um alistamento militar, não é obrigatório. Não é a força que Jesus quer que nós vamos servi-lo, irmãos. E nem foi uma ação voluntária nossa. Eu disse, não foi uma ação voluntária minha de ser pastor. Ah, eu quero ser pastor. Não. Não foi mérito meu. Não. Foi um chamado para servir. Não tem mérito nenhum meu. Tudo foi o Senhor que fez, é o Senhor que faz, é o Senhor que vai fazer. É isso que Jesus falou, olha, Jesus chamando, deu-lhes poder. Então esse chamado de Jesus não é um alistamento militar obrigatório. Jesus não os forçou aí, nem foi uma ação voluntária dos discípulos, mas foi uma escolha de Deus e de Cristo Jesus. Foi Jesus que olhou e escolheu aqueles 12. Se você está aqui, foi porque Jesus olhou e Jesus escolheu você. Não porque você tem capacidade, mas porque Ele sabe que Ele pode te usar. Ele sabe que você tem um coração que é disposto a obedecer. Quando Deus chamou Jonas, Deus não sabia que ele ia fugir, mas Ele chamou. Porque Ele sabia que quando Deus viesse tratar com ele, ele não tinha um coração obstinado. Quando Deus vai lá tratar com ele, ele então se arrepende. E ele obedece ao Senhor, mesmo contra a sua vontade. Se você é um chamado, se você é um escolhido, glória a Deus. É porque Deus conhece o seu coração. É porque Deus sabe que Ele pode te usar. Ele pode te mandar.
E você vai obedecer não por obrigação, mas por amor. Você já parou para pensar nisso? O que significa esse chamado de Deus? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você já parou para pensar o que significa ser um escolhido de Deus? Para servir no reino de Deus? Quantas pessoas, talvez, pode ser que você não, mas quantas pessoas não gostariam de ter sido um escolhido, talvez, do presidente da República para estar trabalhando ali junto com ele, ser aqueles assessores mais íntimos dele, mais chegados dele? Quantos não gostariam de talvez receber um chamado para servir, lá, a rainha da Inglaterra, lá no palácio? As pessoas valorizam isso. Ser indicado para um cargo público, um assessor, ser como que é? Os cargos políticos aí que tem. Ser um secretário, ministro. Quantos lutam, brigam para ter essa posição, para ter esse privilégio de servir aquele que tem a maior autoridade do nosso país, a maior autoridade do nosso estado, a maior autoridade da nossa cidade. E nós, irmãos, não valorizamos esse chamado de Deus. Você não foi chamado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Você foi chamado por Deus para ser um servo dele, para servir no reino dele. E o mais maravilhoso é que quando nós estamos servindo o reino dele, o próprio rei, ele deseja vir e habitar em mim, habitar em você. Que privilégio que nós temos, irmãos, como servos de Deus, de não só ser mandados por Deus para ir fazer a obra, para ir anunciar o reino, mas esse mesmo Deus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Irmãos, nós não temos mensurado o privilégio que nós somos de sermos esses chamados para servir no reino de Deus. Temos feito pouco caso. Temos visto muitos abrindo mão, fugindo da responsabilidade, não querendo. Às vezes é uma luta final do ano para eleger nova diretoria, porque muitos ficam se esquivando. Não querem ter responsabilidade. Porque não querem ocupar o seu tempo tão precioso com as coisas do reino de Deus. Que privilégio, irmãos, que nós temos de ser chamados. Que privilégio esses apóstolos tiveram, irmãos, de ser os escolhidos. Até hoje os nomes deles, irmãos, estão escritos aqui nas Escrituras, e em todo o mundo é mencionado o nome desses homens, pelo serviço que prestaram ao reino de Deus. Nós não temos mensurado esse amor de Deus, essa bondade de Deus para conosco, de nos escolher para a salvação, de nos escolher para poder servir ao Senhor.
Nós somos chamados, irmãos. Nós somos escolhidos para servir a Deus. Mas o que você tem respondido para o Senhor? Você tem dito sim, Senhor? Sim, Senhor, envia-me a mim. Sim, Senhor, me usa. Sim, Senhor, eu estou aqui. Sim, Senhor, eu vou te obedecer. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor. Ou você tem dito, não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade. O que você tem respondido para o chamado de Deus, para que você possa servi-lo, servir ao reino de Deus. Ele chamou e Ele deu poder. Quando Ele chama, Ele dá poder. Amém? Esse é o primeiro aspecto do chamado de Deus para nós. Ele não chama capacitados, não. Ele capacita. Ele dá poder. Versículo 2 a 4 diz assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são esses, vai citar os nomes dos 12 aqui, nós já falamos. Enquanto eu estava meditando, fiquei pensando, por que o Senhor registrou o nome desses homens? Por que o nome deles está registrado aqui nas Escrituras? O nome desses 12, Jesus chamou outros 70, né? A Bíblia fala ali. Ele enviou 70. Agora ele enviou os 12, mas depois ele envia 70. E não fala o nome desses 70, mas esses 12, o nome deles foi citado aqui. E se você olhar para as citações, você não vai perceber aqui que Jesus citou nenhuma qualidade deles, mas também não citou nenhum defeito deles. A não ser ali, o escritor, né, se referiu a Judas como aquele que iria trair. Foi uma referência para a identificação. Eu creio, irmãos, que o nome desses 12 homens estão aqui registrados nas Escrituras, que é para mostrar para nós, hoje, para servir de testemunho para nós, hoje, que temos recebido esse chamado, temos sido escolhidos também por Deus, para servir ao reino de Deus, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para chamar, para poder servir ao reino de Deus. Ele não faz acepção de classes sociais. Ele chama desde pescadores pobres e iletrados até ricos e instruídos. Se você for olhar ali os 12 pela história, já vê que tem gente ali de todo tipo. Cobrador de imposto, médico, pescadores, pessoas anônimas que não se referem ao que eles faziam, não dá o que eles faziam, o que eles trabalhavam, não registra, mas registra o nome deles. E isso é para servir de testemunho para nós, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama aqueles que têm o coração quebrantado, disposto a obedecer a sua voz. Para Deus não existe pessoas capazes. O que importa para Ele são os corações quebrantados e humildes, para lhes obedecer, não motivados por uma recompensa, mas motivados pelo amor e pela graça que eles já receberam de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Deus deixou registrado o nome desses 12 homens aqui, irmãos, para mostrar para mim e para você, que Ele não chama pessoas capazes. Se Deus te chamou,
se você é um dos escolhidos, se você é um dos tais, como diz a letra da música, não é porque Deus viu alguma coisa boa em você, alguma capacidade. Não. É porque Deus olhou o seu coração. E Ele sabe que o seu coração é um coração sensível à sua voz. Um coração humilde. Quando Deus nos chama, Ele não pede um currículo do que nós sabemos fazer. Até porque, para fazer o que Ele nos chama para fazer, Ele já tem disponibilizado para nós tudo o que nós precisamos para fazer. Que é o poder do Espírito Santo. Não foi isso que Jesus disse lá em Atos 1:8? Quando Jesus ali está sendo assunto aos céus, aí o texto nos diz, vamos ler esse texto. Atos, abre aí a sua Bíblia em Atos 1:8. Versículo 6 em diante diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, quando Jesus nos chama, Ele não pede um currículo. A única coisa que Ele pede é um coração quebrantado e contrito. Porque Ele já tem disponibilizado para mim e para você esse poder do Espírito Santo, para que nós possamos realizar a obra. Porque se nós realizarmos a obra do Senhor, irmãos, sem esse poder do Espírito Santo, a obra não vai prosperar. Nós vamos nos cansar, nós vamos desistir. Por que muitos têm desistido? Porque muitos têm lançado mão do arado e olhado para trás. Desistido do ministério, desistido talvez do chamado. Por quê? Porque estão olhando para si mesmos. Estão olhando para as suas mãos, estão olhando para as suas capacidades, estão olhando para as circunstâncias, estão olhando para as dificuldades, estão olhando talvez pela perseguição que estão sofrendo. E é isso que Jesus vai tratar nos outros versículos subsequentes. Jesus vai exortar os discípulos que isso iria acontecer mesmo, as perseguições, as lutas, as provações, as prisões, por causa do reino de Deus. E por isso que ele vai dizer, lá no versículo 22, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então o chamado de Deus, esses nomes, irmãos, estão escritos aqui, para testemunho para nós, que Deus não está atrás de pessoas capacitadas. A mesma palavra que Jesus diz ali para a mulher samaritana, sobre a adoração a Deus. Jesus diz, olha, Deus não está buscando adoração dos homens, mas Deus está buscando adoradores. Mas não é qualquer adorador. Não é qualquer pessoa que abre a sua boca e canta louvores, hinos, exaltando o nome do Senhor. Não é esses que Deus está procurando. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses que Deus procura, são esses que Deus chama, são esses que Deus
comissiona, são esses que Deus envia. Aqueles que desejam o adorar, o servir de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, amando Ele sobre todas as coisas, amando Ele mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que o filho, mais do que as coisas deste mundo. São esses que Deus chama, são esses que Deus escolhe para poder servir ao reino de Deus. Pastor, mas eu não consigo. Creia. Creia que aquele que te chamou, aquele que está te comissionando, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Ele vai encher o seu coração de amor a Ele, que você vai ver que as outras coisas vão perder o valor para você. Eu disse para os irmãos, semana passada, lá em casa no estudo, quando Jesus diz, aquele que ama o pai, a mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Às vezes as pessoas pensam, mas Jesus está indo contra a família. Jesus é contra a família, pastor. Ele disse que eu tenho que deixar o meu pai, eu tenho que abandonar meu pai, abandonar minha mãe, abandonar meu marido, abandonar minha esposa, abandonar meus filhos. Não. Deus não se contradiz, porque foi Ele que criou a família. E a própria palavra de Deus nos dá a orientação de como deve ser o nosso comportamento com nossos filhos, com nossa esposa. As esposas com relação ao marido, de submissão, a esposa amando a esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então o que Jesus quis dizer quando Ele disse que tem que amar mais o pai e a mãe do que a mim? É isso que Ele disse. Que você tem que amar, sim, o seu esposo, o seu filho, o seu pai e a sua mãe. Mas se você amar mais eles do que a Deus, então você não é digno dele. E muitas pessoas têm feito isso. Têm colocado a sua família em primeiro lugar, o seu trabalho em primeiro lugar, os seus filhos em primeiro lugar, do que o reino de Deus e a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Acabam perdendo a família. Acaba a família sendo destruída, perdendo os filhos, porque é um princípio. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que ele disse? As demais coisas serão acrescentadas. Nós vamos parar por aqui, a hora já foi, nós ficamos no versículo 4. Irmãos, esses 12 que foram registrados aqui, estão escritos aqui para mostrar para nós que Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita. Mas também estão registrados aqui, irmãos, para também revelar para nós. Para revelar para nós que o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, com relação ao nosso chamado para Deus, chamado de Deus para servir ao Senhor, também está sendo registrado no livro da vida. A Bíblia nos diz que todos nós vamos ter que prestar conta, vai abrir os livros, nós vamos ter que prestar conta para Deus daquilo que nós fizemos, aqui, vamos ter que prestar conta. Como que Deus vai fazer, eu não sei, mas Ele disse que nós vamos ter que prestar conta. Ele disse, depois vai abrir o livro da vida, se tiverem com seus nomes escritos no livro da vida, então entrarão no reino dos céus. Mas Ele diz antes que vamos ter que prestar conta.
Então esses 12 estão registrados aqui os nomes deles, porque foi aqueles que Jesus chamou e que deram ouvidos ao chamado, que obedeceram o chamado, que se colocaram à disposição para servir, mesmo incapacitados, mesmo negando Jesus, traindo Jesus, mas Deus os escolheu. E depois ficou registrado nas Escrituras a vida que eles viveram depois desse chamado. O escritor aos Hebreus, quando escreve ali Hebreus 11, então ele cita ali aquela relação desses homens da fé, que ouviram esse chamado de Deus, para servir ao reino de Deus, e mesmo ali sofrendo risco de morte, não amaram mais esse mundo, não amaram mais a sua vida, do que aquele que o chamou. Mas tendo a esperança que Deus tinha preparado para eles coisas melhores, eles então deixaram casa, deixaram famílias, perderam a vida, foram mortos, foram presos, foram jogados em fornalha de fogo, foram jogados na cova de leões, foram decapitados. A história deles está registrada. E a minha história e a sua também está sendo registrada, irmãos, no livro de Deus, mas também, irmãos, está registrada na vida das pessoas com quem nós convivemos. Você está deixando uma história, seja na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu marido. Você que é filho, na vida dos seus pais. O que você tem feito com o chamado de Deus? Você tem escrito uma história. Qual a história que você tem deixado, que você vai deixar? De um servo obediente ao Senhor, de um servo submisso ao Senhor, de um servo que amou o Senhor acima de todas as coisas, de um servo que não amou a sua vida, não amou a sua família, não amou os seus bens, não amou as coisas desse mundo mais do que a Deus? Que história você tem deixado? A Bíblia registra não só os feitos bons dos homens de Deus, mas registra também os seus defeitos, as suas falhas. Para que nós, irmãos, possamos não cometer os mesmos erros. Por isso que Deus deixa registrado aqui os erros dos homens, os grandes homens de Deus. Hebreus também vai dizer isso. Não tenhais os mesmos pensamentos, os mesmos desejos que o povo de Israel teve, porque eles agiram mal e pereceram. E isso serve de aviso para nós. Mas a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, encerrar, é esta: você foi chamado. Você é um escolhido para servir ao reino de Deus. Que Deus possa, ao voltar, Ele possa me encontrar e Ele possa te encontrar servindo. Quando o Senhor Jesus voltar, porventura achará fé na terra? Se o Senhor voltar hoje, irmãos, se o Senhor voltar hoje, que tipo de servo eu tenho sido? Pense nisso. Vamos orar, fique em pé. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Sua misericórdia, pela Sua graça revelada a nós,
na pessoa e na obra do seu Filho amado Jesus Cristo. Estando nós ainda mortos, Senhor, nos nossos delitos e pecados, o Senhor, com o seu grande amor, Senhor, nos amou e enviou seu Filho, Senhor, como propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque não foi nós que te escolhemos, mas foi Ele. Foi Ele, Senhor, que nos escolheu. Que escolheu obedecer ao Senhor até a morte de cruz, para nos salvar. Para nos atrair ali nesse corpo, Senhor. Não foi nós, foi Ele que nos atraiu. Com seu amor, nos atraiu ali, Senhor. Para morrermos juntamente com Ele, Senhor. Para que seja sepultado o nosso velho homem rebelde, desobediente, ó Deus, promíscuo. Para agora, Senhor, ressuscitados juntamente com Cristo, vivemos, ó Deus, mas não vivemos mais nós, mas Cristo viver em nós. E a vida que agora nós vivemos na carne, Senhor, seja pela fé do Filho de Deus. Ó Senhor, assim como o Senhor chamou aqueles 12, nós queremos também que o Senhor nos chamou, Senhor, para a salvação e nos chamou para servir ao Teu reino. E eu, Senhor, quero dizer para o Senhor, mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, com as minhas imperfeições, com as minhas incapacidades, com as minhas incredulidades, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me purifica, me santifica cada dia mais. E me usa, Senhor. E me usa, Senhor, para a glória e a honra do Teu santo nome. E que o Senhor, ó Pai, que o Senhor revele a cada coração das pessoas que aqui entraram nesta noite, esse bendito chamado para o serviço, Senhor. E que o Teu amor, Senhor, o Teu amor, constrange esses corações, para que eles também possam dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, para o louvor e a glória do Teu nome. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, na Tua igreja e através da Tua igreja. Essa é a nossa oração, ó Pai, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.